Bom dia a todos, graça e paz, queridos, aos irmãos também que estarão nos assistindo. Vamos dar início à nossa escola dominical, lendo, como de costume, o nosso Salmo 119, queridos. Nós estamos lendo as porções, né? Como eu sempre estou dizendo, é um salmo que fala sobre a palavra de Deus, gira em torno da palavra de Deus. Salmo de número 119, do versículo 97 até o 112. Salmo de número 119, a partir do versículo 97. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmarei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armas ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por este café que participamos, ó Deus, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua vontade que sempre realiza, e nós aceitamos a tua santa vontade, porque sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para todos nós. Temos enfrentado, presenciado dificuldades e lutas, mas tua palavra não nos escondeu que passaríamos por tribulações, por lutas, mas diz a tua palavra que o Senhor está sempre com a tua mão poderosa, nos fortalecendo, nos sustentando, ó Senhor, nos consolando e confortando. E isso que é importante para nós, a presença do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor esteja sempre do nosso lado. Obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que será realizado aqui, pelo privilégio de realizar essas coisas, esses eventos. Ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, antes de nós darmos continuidade à escola dominical, vamos fazer abrir um pequeno parênteses, porque hoje também nós vamos comemorar o dia do diácono, não é? Que comemora na sexta-feira, mas para economizar tempo, a gente já, por que não é? Comemorar e agradecer a Deus pela vida desses queridos, que são tão importantes, esses oficiais, para o trabalho da igreja, para a condução dos trabalhos. Que o Senhor esteja abençoando a vida desses nossos queridos, fortalecendo, motivando, não é? E que eles possam sempre entender o papel, a importância deles para a igreja e possam estar sempre animados, com saúde, na presença de Deus, para que o trabalho dê continuidade, porque de fato os diáconos são colunas da igreja. Que o Senhor os abençoe. Eu vou passar agora para a irmã Socorro, que estará fazendo uma pequena homenagem para esses queridos nossos. Amém, queridos? Fique à vontade. Aqui vai caber todas nós? Bom dia aos do santuário, né? E bom dia aos de casa.
Eu vou ler a palavra de Deus lá em Efésios 3:17, que diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém? Eu vou fazer uma oração no nome de Jesus, porque dia 9 é o dia do diácono, segundo o calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas nós achamos por bem comemorá-lo hoje, né? Uma vez que dia 9 é sexta-feira, e se a gente comemorasse no domingo, 11, seria muito tardio. Então, a gente já vai antes que depois, tá certo? Vamos orar. Senhor, querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento na escola dominical, por esses homens consagrados que tu nos colocasse aqui na igreja. Nós sabemos que tem tua mão, Senhor, tua graça e teu poder na vida deles. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque tu nos abençoa a cada dia e abençoa eles. Eles são aqueles do passado que cuidam da tua casa, são os levitas. E nós te louvamos, Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida e pela família de cada um. Muito obrigado, Senhor, enquanto nós da SAF Mulheres estamos homenageando eles hoje. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é em primeiro lugar na vida deles. No nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos um acróstico que as meninas da SAF, cada um vai ler para os seus maridos, porque aqui, olha que lindo, cada diácono, cada esposa da SAF, com exceção do nosso diácono Gabriel, que ainda é noivo, né? A mãe dele que vai ler para ele, mais que justo. Eu queria dizer para vocês que vocês são muito importantes, né, no trabalho da igreja, principalmente nos eventos da SAF, tá? Sendo o braço direito nas tarefas mais pesadas. Desculpa, mas é isso mesmo que vocês fazem, né? São as tarefas mais pesadas, mas foi assim que Deus os chamou, e é assim que a gente é servo, né? No nome de Jesus, dentro do reino, não há outro cargo além de servo, tá? Se alguém quer adquirir esse cargo, não existe. Todos somos servos. Nossos diáconos, esses homens dedicados, servem a Deus e à igreja, eles são homens consagrados, certo? Eu vou começar pelo meu esposo, né, falando para ele que, com carinho e com gentileza, na porta recepcionando, sempre está. Estou falando do Eugênio. Com ele você pode contar. Vem aqui, diácono Eugênio. Aí eu vou chamar a Adel, que vai homenagear o Gabriel, certo? Parabéns, diácono. Eu tô saindo aí, gente, na fita? Vamos ficar aqui, depois a gente vai tirar foto. Vamos, Del, você. Pode vir aqui, Del. Tira o violão. Isso. Gabriel, meu filho amado, não está aqui hoje, porque continua fazendo a obra do Senhor. Foi levar um casal que se casaram ontem para Caldas Novas como presente. Que Deus abençoe você, meu filho. Esse jovem é um servo fiel do Senhor. Como diácono, vem se destacando. Canta no louvor, auxilia no som. Este é o Gabriel, que muito vem se empenhando. Vai tirar foto. Próximo. Sempre responsável, sempre pronto, ele faz o serviço como convém, apesar da distância em que mora, é sempre bom quando o Zezinho vem. Bom dia, irmãos. Graça e paz para os que estão aqui em casa. Dando continuidade, então, à homenagem. Vou homenagear o meu esposo, Tiago. Sempre pronto a ajudar, arruma a mesa, coloca cadeiras. Esse é o Tiago, sempre a trabalhar.
É você. Graças a Deus que tem um atalho. Eu vou falar do homem mais lindo dessa igreja, que é meu marido. Para o serviço do Senhor, ele foi separado para servir com valor, esmero e cuidado. Estou falando do João Marcos, que sempre está preparado. Olha o homem mais lindo vindo. Olha. Gente, quem pode tirar uma foto nossa, por favor? Junta aqui, Deus. Aqui, ó, tem uma celular aqui. Aqui. Tira, Pamela. E eu fiquei do lado do Zezinho, eu fico parecendo lá não. E eu não. Mas você escolheu ele, casar, né? Sorriso, Não, pô. prazer. Nossa, gente, eu fico muito anão do lado do Zezinho. Obrigado, gente. Quer falar? Então passo para você passa para mim. O presbítero quer falar um pouquinho para vocês. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos aqui no salão da igreja e de casa. Eu tenho a honra agora de vir aqui à frente para agradecer esses homens de Deus que trabalham na casa do Senhor e que têm sido de grande valia para toda a igreja. Todos nós podemos contar com cada um desses homens que Deus botou nas nossas vidas, na vida dessas mulheres que estavam aqui também, aproveitando também para agradecer as mulheres da SAF, que, igual aos diáconos, também desempenham seu papel na igreja. E gostaria de encerrar com uma oração para que Deus nos abençoe, abençoe esses homens e essas famílias. Oremos. Seu Deus, Pai de amor e misericórdia, mais uma vez na Tua presença, Pai, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de trabalharmos no Teu reino. Agradecemos pela vida de cada um desses homens aqui citados e de cada diácono de todas as igrejas aqui fora do Brasil, das tuas igrejas no mundo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem colocado pessoas maravilhosas nos nossos caminhos e todos unidos trabalhamos em prol do Teu reino. Abençoe a cada um de nós com paz, saúde, alegria e, acima de tudo, conserva cada um de nós nos Teus caminhos, Pai, e nos livre do mal. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém, queridos? Então vamos louvar o Senhor depois dessa merecida homenagem aos nossos guerreiros. Vamos adorar o Senhor neste momento, vamos cantar, exaltar o nome dele. Vamos cantar um canto do nosso hinário, está na transparência. Vamos ficar em pé que a voz sai melhor e o frio desaparece. 129, vigilância e oração. Duas coisas que tem que caminhar junto, porque senão não adianta. Se nós só orarmos e não vigiar, não vai adiantar, não é? Perdeu tempo. Faz uma oração abençoada aqui, sai lá fora e não vigia. E vigiar e não orar também não funciona, porque a oração é que dá força para nós vigiarmos. Vamos louvar o Senhor. Sem
traz a paz, ó Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. O dia fim após os seus pilares relembra a bênção do celeste amor. E honra a Deus, prazeres e pesares, levamos suas mãos à dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Ao dia fim, após os inimigos nunca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Amém. Tinha outra estrofe. Essa, na coletânea aí, está faltando, acho que é a última estrofe desse cântico. Ainda bem que o João segurou a onda ali. Muito bom. Eu gostaria de cantar com os irmãos um cântico animado aqui que diz: Quero louvar-te. Vamos cantar esse cântico, ele está na transparência também. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua glória conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém, queridos. Está diferente aqui da coletânea lá, mas tudo bem. Queridos, eu quero cantar ainda um cântico com os irmãos, porque nós vamos falar sobre a criação, né? A aula hoje é sobre a criação. Então eu quero cantar aquele cântico, Nosso Deus, com os irmãos, porque ele fala exatamente da criação. Eu não sei se vocês conhecem ele, Nosso Deus é soberano. Eu creio que a maioria conhece. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação
vozes das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e criou a seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez. Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia pela face das águas. E Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Vamos então dar continuidade à nossa escola dominical. As crianças vão para a salinha, não é? Só tem uma criançona ali já, o Miguel, já dá para participar com a gente. Então, queridos, pode sentar agora, tranquilos. Eu vou convidar agora o presbítero Rafael e vou assumir ali a cabine de controle. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Todo mundo recebeu a confissão? Todo mundo está com... Se estiver faltando, tem mais. Aqui, esses dois. Acho que todo mundo recebeu. Então tá. Vamos orar nesse momento, antes de iniciarmos, para que Deus esteja nos iluminando neste momento. Pai eterno, nós entramos em Tua presença santa, que o Senhor esteja abençoando este momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos ilumine a nossa mente para que possamos entender as maravilhas e as obras do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, essa semana que está se iniciando, o culto logo à noite, a ceia do Senhor que será ministrada, e que nós participaremos, nos abençoe, nos ajude, nos capacite no Teu Filho Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. A aula passada, a gente falou do
capítulo 3, que falava sobre os decretos de Deus. Nós falamos dos decretos de Deus em 2 aulas, né? Que falava sobre o assunto da predestinação. E aí, veja como a confissão de fé é um documento muito bem elaborado, porque falamos dos decretos de Deus. Agora a confissão de fé ela vai falar como Deus executa os decretos. Ele decreta os decretos dele e depois ele os executa. Como ele executa esses decretos? A gente pode ver aqui na pergunta 14 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 14, veja só, como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho de sua vontade. Então, Deus executa os seus decretos por meio da criação. Esse capítulo vai falar da criação e o próximo capítulo, vai falar da providência de Deus. Amém? Deixa eu só pegar o passador ali para a gente... Isso. Então, meus irmãos, a criação, o inimigo tem se levantado muito contra a criação, porque a criação é a base da Bíblia, no sentido de que se você não crê na criação como está na Bíblia, é impossível você crer no resto da Bíblia. Porque sem a criação, como Deus é soberano sobre uma coisa que não é dele, sobre uma coisa que ele não criou. Então o inimigo ataca na ciência, nas universidades, nas escolas, com as teorias científicas da evolução, mas nós, como servos de Deus, temos que manter, Deus sempre mantém um povo, uma tocha acesa no mundo, que é o seu povo, que preserva a sua palavra, como ela é. Então vamos ler o parágrafo 1 do capítulo 4 e vamos analisar palavra, trecho por trecho desses parágrafos para a gente poder entender o que está sendo dito. Veja só, parágrafo 1. No princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis e invisíveis. Isso aí está resumindo, né? Gênesis capítulo 1 e 2, que vai falar exatamente da criação. Inclusive, essa é uma das funções dos símbolos de fé, resumir o que está na Bíblia para a gente achar mais fácil as doutrinas que estão lá. E essa doutrina da criação está nesse parágrafo aqui. Agora veja bem, na primeira parte, no princípio. No princípio, o que significa essa expressão no princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é essa palavra no princípio? Antes da criação, Deus existia? Deus existia antes da criação? Então esse princípio é o princípio do quê? O que está sendo formado aqui? Antes da criação, Deus já existia, porque Deus é eterno. Então havia a eternidade. Havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 vivendo na eternidade. Só que na eternidade eles decidiram criar as coisas. E quando o mundo e todas as coisas, quando ele cria todas as coisas, ele cria o tempo. Então quando fala que no princípio aqui é o início do tempo, é aqui que começa o tempo.
Deus estava na eternidade e ele soberanamente decide criar o tempo. Então aqui é o início do tempo. É por isso que nós às vezes não conseguimos entender algumas coisas de Deus, a eternidade de Deus, a grandeza de Deus, porque nós somos criados aqui, debaixo do princípio, debaixo do tempo, e Deus existe antes do princípio. Então, no princípio do tempo, ele criou os céus e a terra. Então, no princípio é o início do tempo. Aqui é a origem do tempo. A primeira palavra da Bíblia, no hebraico Bereshit, no princípio, é o início do tempo. Nós não... É interessante que quando fala no princípio criou Deus o tempo, é bom ficar bem claro que Deus não cria o tempo e se submete a ele. Ele está acima do tempo. Para Deus não tem tempo, ele continua na eternidade. O que eu quero dizer com isso? Quando ele diz como um dia é como um milênio, milênio como um dia, é porque ele não tem para ele, não, o tempo é uma criatura, ele não está subordinado ao tempo, essa sequência nossa aqui. Então é por isso que ele vê tudo, é como um ato só. Ele já vê tudo para ele já está acontecendo, aconteceu. Então é por isso aí vem a predestinação, a eleição, a segurança dos crentes, porque tudo acontece no ato, ele já vê tudo. Deus é grande demais, a gente não tem como entender, e a gente só um pouquinho que permite, a gente vai seguindo. Deus não está preso a presente, a passado, a futuro, tem que esperar acontecer para saber. Não, porque ele está acima do tempo. O tempo é uma criação de Deus, então Deus não está submisso ao tempo. Agora veja, no princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja bem, às vezes a gente vê a criação como sendo uma obra exclusiva de Deus o Pai. O Pai criou, ele criou tudo sozinho. É uma criação, é uma obra exclusiva do Pai. Mas a gente vê aqui na confissão de fé e na Bíblia que a criação é uma obra do Deus triuno. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três participaram da criação, tanto o Pai como Jesus e o Espírito Santo. Olha só, aprova a quem? Ao Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao Deus triuno. Lá em João fala que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, então eles tiveram sim a sua participação na criação. Então, a criação, ela é uma obra do Deus triuno, a Trindade Santíssima aqui atuando. E por que Deus criou o mundo? Deus precisava criar o mundo? Ele precisava para um benefício para ele, porque ia ajudá-lo em alguma coisa? Não. Eu já ouvi dizer, inclusive assim, que Deus criou a humanidade porque ele estava se sentindo sozinho. Mas isso não faz sentido porque Deus é autossuficiente e ele não depende de ninguém. Ele criou porque ele quis, aprove a Deus, foi agradável a Deus essa ideia de criar o mundo para manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Então, Deus é um ato livre de Deus. Deus não fez isso às suas criaturas porque ele precisa das suas criaturas. É isso que nós vimos no capítulo que fala sobre Deus. Deus não depende de nada que é externo a ele. Ele criou porque ele quis, porque aprove a Deus, e simplesmente isso. A criação é uma obra de Deus, uma obra livre. Ele fez porque ele quis, se ele não quisesse ter feito, ele não precisava. É um ato livre de Deus. Olha só, a criação é uma obra do Deus triuno e a criação é um ato livre de Deus para realizar os seus decretos. Para realizar os decretos que ele decretou, ele não precisava ter decretado nada, mas ele quis decretar, aprove a Deus decretar, e para executar esses decretos ele fez a obra da criação. Olha em Apocalipse 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade,
vieram a existir todas as coisas. Por que vieram a existir todas as coisas? Por causa da tua vontade, da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus. Não é por causa da necessidade de Deus, por causa que Deus precisava, mas por causa da vontade. A criação é um ato livre e soberano do nosso Deus. Agora, olha só que interessante. Fazer do nada. Aprove a Deus criar ou fazer do nada. Como é que foi a criação? Antes de Deus criar as coisas, antes do princípio, não tinha nada. Não existia nada desse mundo material aqui. Só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a criação foi uma obra do nada. Tudo que ele criou, tudo que a gente está vendo aqui, foi criado do nada, por meio das palavras de Deus, da palavra, faça-se isso, haja aquilo, haja toda a erva do campo, haja luz. Não existia luz. E ele trouxe da inexistência. Inclusive a palavra no texto original de Gênesis, de criação, quer dizer que Deus ele chama da inexistência para a existência. Uma coisa que não existe. Ele não usou algo pré-existente, ele não usou nada, usou nenhum material. Por exemplo, a gente fala inclusive, o oleiro criou o vaso de barro. Mas na verdade ele não criou nesse sentido de criação, porque ele usou um material pré-existente, o barro. O que ele fez? Ele moldou o barro no formato que ele queria, mas o barro continua sendo barro e só mudou o formato, mas é barro. Quem criou o barro foi Deus. Então ele não usou nada, nada existia um absoluto nada, e ele chamou para a existência as coisas por meio de sua palavra. E ele criou as coisas de uma forma muito bem feita, muito complexa. A gente olha desde o átomo, a estrutura de um átomo, até hoje os cientistas não sabem ao certo como é, e a gente não consegue compreender os fundos dos oceanos, a gente não entende o universo. Imagina que tudo isso foi criado pela palavra de Deus, pela sua palavra. Veja como ele é poderoso em suas ações. Sim. Na continuidade, deixa eu falar um pouquinho sobre aquilo que nós estávamos comentando, sobre o papel de cada um na Trindade, porque eu acho isso também muito importante, que cada um teve um papel na criação desses três. Por exemplo, o Pai é o coordenador, aquele que dá as coordenadas, o projeto. O Filho é aquele que cria, porque quando o Rafael disse, pela palavra, foi criado pela palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Essa é a função do Filho. Então o Filho é criar, o Pai coordenar, organizar, o Filho criar, e o Espírito Santo dá a vida. Na criação do homem, por exemplo, o Senhor, Deus Pai, fez o projeto, o Filho criou aquele boneco e soprou o Espírito Santo. E a gente vê também o Espírito Santo lá, como se fosse uma galinha chocando os ovos. Os teólogos falam isso, ali gerando vida. Toda vida, não é só do homem, qualquer vida sobre a terra é papel do Espírito Santo. A gente vê isso também na obra da salvação do homem. Deus Pai elege, o Filho executa e o Espírito Santo sela. Então cada um tem um papel, são muito organizados, e o Pai é aquele que coordena, que organiza, o Filho executa, cria, não é? Ele que manuseou o boneco, e o Espírito Santo tem que dar vida. A palavra pneuma, é exatamente esse sopro de vida, que dá até as plantas, ele é o responsável pela vida. Então esse é o papel dos três na obra da criação. Exatamente, cada um teve a sua função. Quando fala no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, se referindo a Jesus, como a palavra de Deus, a palavra criadora que disse haja luz e houve luz, haja céu e haja terra. Tudo isso, cada um na sua respectiva função. Agora é aqui que entra uma polêmica, que
divide muita gente, uma polêmica que fala que ele criou no espaço de 6 dias. Olha, existe um grupo que vai falar que esses 6 dias, na verdade, não são literais. São simplesmente uma forma que Deus usou para se referir que um dia da criação significa milhões de anos, e não um dia de 24 horas, né? Que do nascer do sol ao pôr do sol, que é um espaço de milhões de anos. Cada dia são milhões de anos. Até porque, se você for olhar o evolucionismo, a evolução, eles vão trabalhar com essa ideia de milhões de anos. Como é que uma espécie vai originar a outra? Né? Isso precisa de milhões e milhões de anos. Então tem pessoas que usam isso aí, dizendo que um dia é um espaço de milhões, de milhares de anos, de séculos. Porém, a visão reformada, a visão protestante reformada, entende que esses 6 dias são literais. A Bíblia fala, todos os dias da criação, ela fala, e houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, dando a ideia de um dia que começa e termina, um dia de 24 horas. E vamos olhar mais detalhes. Olha só, a visão reformada entende que os 6 dias de Gênesis capítulo 1 são literais, são dias literais. Nós cremos assim, Deus não tem poder para criar. Se Ele quisesse criar tudo em 1 segundo, Ele conseguiria. Então um dia para Ele já é até demais. Então Ele consegue criar todas as coisas em 6 dias mesmo. Nós cremos, não foi milhões de anos, não existe nenhuma evidência na Bíblia para a gente dizer, olha essa evidência aqui, que diz que foram milhões e milhões e milhões de anos para a criação. Não existe nenhuma evidência. Se você for olhar o original, a língua que o Moisés escreveu, ele usou essa palavra aqui, Yom. A palavra Yom no hebraico significa dia. E essa palavra Yom, ela é usada para um dia normal. Um dia normal. Se você chegar para um judeu e falar Yom, ele não vai entender que é milhões de anos. Ele vai entender que é um dia, tarde e manhã. Deus também não usou matéria-prima. Se ele usasse a matéria-prima, ele ia para uma apuração, aí sim. Ele do nada. Sim, instantânea, foi do nada, pela palavra. Então, para que milhões de anos? Exatamente, para desenvolver uma espécie, foi instantânea, pela palavra. Não foi um processo lento e demorado, como fala a evolução, que o universo era arcaico e ao longo de milhões de anos ele foi se evoluindo até a Terra ter condições de dar vida. Não é assim. Isso indica um dia normal. A Bíblia também fala, houve tarde e manhã, dando a ideia de um dia, com o nascer do sol e o pôr do sol, um dia de 24 horas, um dia normal. E aí, inclusive, que lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus vai dar os 10 mandamentos, ele fala assim, olha, vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar 1. Esses 6 dias que Deus está falando são 6 milhões de anos. O judeu trabalha 6 milhões de anos e descansa no outro dia, no outro processo, no outro milhão. Não, ele trabalha 6 dias e descansa 1. E essa palavra dias no hebraico é a mesma palavra que está lá em Gênesis 1, a diferença é que está no plural. Em Gênesis 1 é Yom e em Êxodo 20 é Yamim, que é o plural de dia no hebraico. Então é a mesma palavra, dia. Então o judeu ele interpreta isso como sendo um dia normal. Por isso que nós interpretamos que é um dia de 24 horas. Igual estou falando, Deus pediu para a pessoa trabalhar 6 dias e descansar 1. E a mesma, porque vocês vão trabalhar 6 dias e descansar 1. O 7º, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E essa palavra dias é a mesma lá de Gênesis 1, só que no
plural. Vamos seguir em frente. E ele criou tudo em 6 dias, do nada. Nós vimos que Deus criou porque Ele quis, que foi a Trindade Santíssima que participou. Ele criou do nada, por meio de sua palavra, num período de 6 dias, e tudo muito bom. E tudo, o mundo, as coisas visíveis e invisíveis, tudo que se vê, tudo que não pode ver, tudo bom. O que quer dizer que Ele fez tudo muito bom? Quer dizer que Deus fez as coisas sem interferência do pecado. Hoje a natureza, ela tem uma interferência do pecado, ela é falha. Nós somos falhos, o ser humano é falho, a natureza tem pestes, tem pragas. Até o pessoal que trabalha com plantação, ele tem que arar a terra, adubar, tirar as pragas, as ervas daninhas, porque a terra não é 100% boa mais. Mas quando ele criou sem a interferência do pecado, e tudo muito bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, sem interferência do pecado, sem falha, tudo bom, tudo maravilhoso. A terra era um paraíso, a terra era um lugar extremamente aprazível, porque era tudo muito bom. Se hoje é bonito, imagina quando era antes, sem pecado, da forma como Deus criou. Se hoje é bonito você olhar o mar, os rios, a natureza, imagina antes, porque Deus criou tudo, e tudo muito bom, porque tudo que Deus faz é bom. Ele não fez as coisas mal feitas, Ele fez tudo muito bom. Agora, eu gostaria, antes da gente passar para o próximo parágrafo, que é o último, eu gostaria de estar falando um pouco dessa teoria científica da evolução, para os irmãos entenderem e se alertarem, porque isso está sendo falado nas escolas, isso está sendo falado nas universidades, na internet. Então vocês, principalmente pais que têm filhos e filhas, pessoas que querem ingressar na universidade, nas coisas, elas precisam já ir preparadas e prontas, sabendo que isso vai ser ministrado como se fosse uma verdade absoluta. E não é. Então isso é uma atuação do inimigo para desvirtuar os crentes. Então a nossa fé tem que estar forte, porque o mundo vai tentar tomar a nossa fé, tomar a nossa coroa. E aí eu vou estar explicando de onde surgiu e por que essa teoria é falha. Vou estar tentando falar isso. Por que o evolucionismo é falho? Olha só, como é que surgiu essa ideia do evolucionismo? Os cientistas, eles começaram a observar o comportamento das galáxias e dos astros no universo. E eles perceberam que as galáxias, com o passar do tempo, estão se afastando uma das outras. Estão cada vez mais longe uma das outras. As galáxias estavam no passado mais juntas e elas estão se afastando, se afastando, se afastando. De forma que a distância entre a nossa galáxia e outra galáxia ontem era mais perto do que está hoje. Isso era uma conclusão que os cientistas chegaram por meio de cálculos e observações. E aí um certo pensador olhou e falou assim: bom, se elas estão se afastando, significa que antes elas estavam mais próximas, e mais próximas, e mais próximas, e muito mais próximas. Uma hora estava tudo junto, num lugar só. Tudo condensado, toda a matéria e energia do universo estava junta. Ele chegou a essa conclusão. Não existe evidência para falar isso, chegar a essa conclusão, que se está se afastando é porque estava tudo junto. Então prove. Não tem como eu apresentar aqui uma prova concreta. Está aí uma falha já. Mas enfim. E aí estava tudo junto. Imagina, toda a matéria do universo e a energia estava junta. E aí houve uma grande explosão, liberando toda essa energia, toda essa matéria para todo canto, e aí elas começaram a se expandir. Isso é a expansão do universo. E aí começou a se expandir, formação dos átomos, dos elétrons, e se juntando e formando os planetas, e isso ao longo de mais de 13 bilhões de anos, para se formar o que a gente tem hoje. Qual é o problema disso?
O problema disso é o seguinte, tudo bem, se a matéria estava e a energia estava tudo junto, de onde ela veio? Quem criou essa matéria? Ela surgiu de onde? Do nada? O nada não pode produzir nada, é impossível. Então, eles negam a Deus, eles negam a criação. Então, como pode estar a matéria? Então, a não ser que eles falam que a matéria é eterna. Mas eles também não conseguem provar que a matéria é eterna. Então, o evolucionismo é uma teoria que se agiganta muito depois do Big Bang, mas antes do Big Bang, eles não conseguem explicar. Eles simplesmente falam, nós ainda não temos condições de saber. Então, essa é a principal falha. É uma teoria gigante que se apoia numa coisa que você assopra e cai, porque eles não têm como provar a origem da matéria e da energia, de onde veio a matéria. Então, o evolucionismo, ele vai falando, ele vai seduzindo a cabeça dos alunos e dos professores nas universidades, começa sendo pregado, e a gente tem que tomar cuidado, porque isso aí vai se infiltrando de uma forma além. Existem cristãos que tentam conciliar isso aqui com a Bíblia, não tem como, dizendo, então Deus criou o Big Bang, pronto. Mas isso não faz sentido com o relato de Gênesis. Então Gênesis não é inspirado. E se Gênesis não é inspirado, a Bíblia toda não é. Então não tem como eu conciliar a Bíblia com isso. Ou é a Bíblia ou é isso aqui. E nós, como povo de Deus, cremos na Bíblia, que Deus criou tudo no espaço de 6 dias, não houve essas coisas. As galáxias, o universo pode estar se expandindo ou não, não sabemos, mas se está, não é porque estava junto e explodiu ao longo de bilhões de anos, que eu não tenho como provar isso aqui. E aí surgiu ainda outro indivíduo chamado Charles Darwin, um naturalista inglês, que aí ele começou a aplicar ciência também nas coisas, nos seres vivos que estão aqui. E aí como ele chegou a essa conclusão? Ele chegou à conclusão e viu numa mesma ilha, pássaros com bicos de formato diferente. Onde os frutos tinha a casca mais dura, o bico tinha um formato mais resistente. Onde os frutos eram mais macios, mais suculentos, o bico era mais fino. E aí ele começou a falar, então, todos os seres vivos, a partir disso, né? Ele começou a falar, todos os seres vivos partiram de ancestrais em comum. E a natureza, ao acaso, sem intenção nenhuma, vai selecionando as espécies. E aí a gente consegue ter essa diversidade de espécies que nós temos aqui. Hoje ele começa a elaborar sobre isso aí. Isso é a seleção natural, é o processo de seleção natural. A natureza seleciona os mais fortes, os mais adaptados por aquele meio, só que sem intenção nenhuma. A natureza ela é aleatória, ela vai fazendo essas coisas aleatoriamente, sem propósito. A vida é uma coisa sem propósito, segundo o evolucionismo. Mas, de novo, como é que a gente vai se apoiar numa teoria dessa se eles não conseguem provar, então, como surgiu a vida? Existem teorias, estudos, mas teorias não tem nada provado. Eles não podem chegar e falar, foi assim. Eles não conseguem provar isso. Como inclusive um teólogo reformado chamado Luiz Berkoff, ele fala, eles falam assim, como é que eles conseguem provar que a matéria inorgânica conseguiu formar a matéria orgânica dos seres vivos? Como é que um conjunto de átomos vão se juntar e formar uma proteína, um carboidrato? Como é que eles vão conseguir fazer isso? Não tem evidência palpável. Então, é mais razoável você acreditar em Deus, porque isso aqui é mais loucura do que a própria Bíblia. Por quê? Porque isso aqui não tem... Como é que eu vou crer? O evolucionista ele tem que ter mais fé do que o crente, inclusive, porque é mais fácil você crer que um Deus poderoso criou todas as coisas do que você crer que essas coisas vieram do nada. Não é? Não é mais fácil? E nós sabemos, porque o Espírito Santo nos convence
que realmente é Deus que fez todas as coisas. Então, eu só estou passando aqui para mostrar como é que isso é ensinado nas escolas, para os filhos, nas universidades, é desse jeito que isso aqui é passado, e de uma forma tão sutil que parece uma coisa natural, e os meninos vão aceitando, e vão para a faculdade assim, e se tornam professores disso aqui. Então, nós como crentes temos o dever de entender isso aqui, para a gente mostrar, e a Bíblia principalmente, e mostrar, não é assim, é a Bíblia que ensina. Então nós temos esse dever, porque isso aqui tem sido pregado e falado, e uma tentativa, né, do inimigo de desvirtuar as pessoas de uma forma bem sutil. E é engraçado que se fala muito disso e não se fala mais em Deus, no criacionismo. É como se só fosse isso aqui, como se isso aqui... Pode falar, irmão. Esquece existencialismo. Aí eu ia com eles, né, explicar. Existe o existencialismo e existe o criacionismo. Nós somos feitura de Deus, porque nós somos criacionistas. Exatamente. Aí eles questionaram, fica quieto. Não, porque você tem que ser incisivo. Se não compra essa ideia, não vamos meditar sobre isso. Não. Lá em casa não tinha. Hoje eles entendem, né? Mãe, você tinha razão, nós somos criacionistas, mas depois que virou pai, né? O outro mais velho virou pai, e o outro que é solteiro aí já fala, mãe, concordo com você, criacionista. Sabe? Então, assim, ali tem esse papel realmente, como você está falando. Tem. Exatamente, está certíssimo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então, é exatamente isso. Aí eles falaram sobre macaco, né, Rafa? Os filhos já são de uma geração diferente, mas o macaco, o professor falou lá que a gente veio do macaco. Então, manda os macacos lá do zoológico evoluir. Eu falo para ele, fala pro seu professor, quero ver. Eles evoluíram e viraram homem. Aí eles ficavam pensando, né, por que não evolui mais? Tinha até um livrinho, um livro de ciência, não sei se você lembra, um pouco humano, que tinha uma caixinha, ia crescendo, e eles viravam homem, né? Evoluindo, né? Aí chegava certo tempo, ele virava homem. Eles falam que a natureza vai selecionando as espécies, e ao longo de milhões de anos isso vai formando, tem uma teoria de especiação. Gente, é uma coisa muito assim trabalhada que eles vão falando para te convencer mesmo. Então você tem que estar firme no Espírito Santo de Deus para você se manter firme. Sim. Aluno é uma coisa tão complicada para o professor. Meus meninos tinham um professor ali no Colégio São Paulo que falava que o certo era comer muito macarrão, porque no dia da prova eu tirava nota maravilhosa. Aí ele chegava com essa história lá dele. Não, mas você tem que fazer ou lasanha ou macarrão com carne moída. Tem que ter carne moída. Aí eu fui explicar na pirâmide da alimentação, se a gente comer muito macarrão, aí então eu fiquei pensando, gente, como o adolescente é racionalista. Ele vai na base do racionalismo. O professor falou, ele não para para analisar, não, ele compra a ideia. E aí eu falei, falo pro seu professor trazer lasanha para vocês, que eu mesmo não vou fazer, não. Então, assim, eu sempre botava eles em choque, mas como professor, ele gosta realmente de influenciar no que ele fala, né? Exatamente. E isso é muito perigoso, mas se o filho tiver uma base forte, pais que insistem com ele na Bíblia, ensinam mesmo, ele não vai se desviar, ele vai ver aquilo e vai entender que não foi assim, que na verdade foi o próprio Deus que criou todas as coisas. Vamos para o parágrafo 2 da confissão do capítulo 4 da confissão de Jesus. São só 2 parágrafos, esse é o último. Olha só, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais
e imortais. Então Deus criou tudo, né, em 6 dias. No 6º dia ele formou o homem. O homem, ele tem 2 partes, a parte material e a parte espiritual. Nós não somos 100% materiais. Tem gente que vive como se a gente fosse só material e passou daqui e acabou. Não, nós somos materiais, sim, nós temos o nosso corpo físico, mas a gente tem a alma. Deus nos dotou de alma, uma alma, essa alma é espiritual. Que é? Nós somos formados por corpo e alma, somente, corpo e alma. Essa alma é o espírito, somos nós mesmos, né? O nosso corpo é como se fosse a nossa tenda, nós mesmos é a nossa alma. Essa alma é o nosso ser, nós, eu, você, cada um de nós temos a nossa alma, que somos nós mesmos, a nossa essência, o nosso ser. E essa alma é racional, isso diferencia a gente dos animais. Os animais não conseguem entender, produzir conhecimento, entender o que é pecado, o que é certo, o que é errado, entender se você ensinar uma equação de matemática para um passarinho, ele não vai conseguir entender, mas se você ensinar para um adolescente, ele vai entender, vai conseguir fazer, porque ele possui uma alma racional, de raciocínio, de razão. O ser humano tem razão, ele consegue produzir conhecimento, diferentemente dos outros. Então ele criou o homem com uma alma racional e imortal. O que quer dizer que a alma é imortal? É que a alma, depois que o corpo pode até acabar, mas a alma ela é eterna. Ela é eterna do momento que ela foi criada para frente. Ela não morre, ela continua eternamente, para sempre, para sempre. O ser humano não morre, tá? O ser humano morre a parte material, mas a parte espiritual, a alma, é eterna, vive para sempre. Então, quando Jesus voltar, quando a pessoa morre, a alma continua consciente normalmente. Normalmente. Morreu a pessoa, pode ter certeza, ela está consciente. Não está mais aqui, mas ela foi para a glória. Se ela for salva, eleita, ela continua vivendo, e se também não for salva, não tiver aceitado Jesus, continua consciente, só que separada totalmente de Deus, entendeu? Então a alma, ela é imortal, ela não acaba. Então essa é a visão reformada. Nós não somos aniquilacionistas, morreu, acabou, porque nós não somos só material. Nós somos material e espiritual. E quando Jesus voltar, as pessoas que já morreram vão receber o mesmo corpo, só que agora glorificado. As que forem eleitas receberão um corpo preparado para a glória. E as que não são eleitas vão receber um corpo preparado para a condenação eterna, mas vão receber um corpo novamente. E os que estiverem vivos quando Jesus voltar vão ter o corpo preparado também, não vão morrer, vão ter o corpo preparado para enfrentar, para passar a eternidade, né? No caso dos eleitos, nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que não peca, um corpo que não se corrompe. Então é isso. Então ele criou a alma racional e imortal e dotou-as de inteligência, retidão, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Lembra quando Deus vai criar o homem e fala, façamos o homem a nossa própria imagem e semelhança? Ele não fala isso. O que ele quer dizer com imagem e semelhança de Deus? Os irmãos sabem o que significa imagem e semelhança de Deus? Será que é ser igual a Deus? Parecer com Deus no sentido físico? Será que é isso? Nós sabemos que não é. Por que não é? Porque, para começar, Deus é Espírito. Como é que nós vamos parecer com Deus? Né? Sendo que Ele é Espírito, parecer fisicamente, né? Não tem como. Mas, olha o seguinte, Ele dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade. Significa que a imagem e semelhança de Deus é porque o homem tem alguns atributos que são de Deus também. Algumas características que o homem tem, Deus também tem. Algumas, não todas, têm atributos que só Deus tem.
que são os atributos incomunicáveis de Deus, mas existem os atributos comunicáveis, que são que o homem tem, e assim ele é imagem e semelhança. É isso que significa dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Significa que nós temos algumas características que Deus também tem. A confissão de fé cita algumas: inteligência, retidão, santidade, a gente poderia dizer bondade, justiça. É claro que Deus tem esses atributos num grau infinito, nós num grau mais limitado. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se parece com Ele, mais a gente é a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais a gente busca viver na santidade, mais a gente se parece com Ele. E olha só interessante, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Deus criou o homem sem pecado, então a lei de Deus era escrita no coração do homem. Não precisava escrever um livro ou um sistema de leis mostrando a lei de Deus. Ele já tinha o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo, né, que é o que resume as leis de Moisés. Ele já tinha isso no coração dele, estava escrito no coração dele. Só que quando o homem pecou, ele perdeu isso aqui. Ele perdeu a lei escrita nos seus corações. Então foi necessário escrever a lei de Deus agora em tábuas de pedra. E aí o homem pecou e a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, porque não estava mais escrita no coração. O coração do homem ficou totalmente depravado, como nós vimos na aula passada. Então Deus chamou Moisés e escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Mas existe uma esperança. Nós cremos em alguém que veio, né, que Deus enviou e que pegou essa lei que estava escrita em tábuas de pedra e voltou de volta para o nosso coração. A lei estava escrita em tábuas de pedra. Veio alguém, quem é esse alguém? Jesus Cristo, nosso Redentor, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e colocou de volta. Então, o trabalho de Jesus aqui é trazer de volta essa comunhão de Deus lá do Éden, colocando a lei de Deus que precisou ser colocada em tábuas de pedra por causa do pecado e com sua graça trouxe de volta aos nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias só para a gente ver um versículo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que vai falar sobre isso. Segundo a carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, verso 3. Olha só. Exatamente, eu vim cumprir colocando ela, e além de cumprir, colocar ela nos nossos corações. Então, olha só, 2 Coríntios 3:3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Debaixo da lei, o homem debaixo do pecado, foi necessário escrever a lei de Deus em tábuas de pedra. Mas Jesus veio trazer de volta essa comunhão que é a lei de Deus em nossos corações. E é interessante o seguinte, lá no Éden, antes do pecado, Adão e Eva tinham o poder de cumprir ou não essa lei. Eles tinham o que a gente chama de livre-arbítrio. Naquela época existia o livre-arbítrio. A livre-arbítrio é um privilégio, quando eu falo privilégio é no sentido de algo privado, do período pré-queda. Pós-queda não tem mais livre-arbítrio. Em que sentido? Em Adão, lá no Éden, se ele quisesse agradar a Deus de todo o seu coração, ele ia dar conta. Se ele quisesse descumprir a lei, desagradar a Deus, ele também dava conta. Foi o que ele fez. Então ele tinha esse livre-arbítrio. Ele podia escolher. Hoje, um ser humano, se ele quiser cumprir a lei de Deus sem a ajuda do Espírito Santo, ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem mais esse livre-arbítrio. Então, antes do pecado, eles tinham o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la. Hoje o homem só tem a possibilidade de transgredi-la, a não ser que Jesus venha e salve aquela pessoa e resgate. Aí ele consegue agradar a Deus em espírito e em verdade. Mas os que não são do povo de Deus, eles não dão conta de agradar a Deus
em espírito e em verdade. Ele não consegue. Adão conseguia cumprir ou descumprir. Isso é livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio acabou. Não existe mais. O homem é totalmente depravado. Se Deus não chamar, ele sempre vai escolher o pecado. Pecado, 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 porque ele é escravo do pecado. Se Deus não chamar ele, como ele faz, né, com alguns elegendo, o homem não consegue chegar a Deus. Mas Adão tinha esse livre-arbítrio. Além dessa escrita em seus corações, então ele tinha a lei de Deus escrita no coração. Além dessa, eles receberam um princípio bem específico de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto eles obedeceram esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus. Então, enquanto eles não tinham pecado, eles eram felizes na sua comunhão com Deus, viviam em perfeita santidade, como Deus havia os criado. E tinham domínio sobre as criaturas, eram como vice-reis, príncipes, com o objetivo de cuidar, de preservar, tinham domínio sobre as escrituras, sobre a criação, as criaturas de Deus. Foi colocado debaixo da autoridade do homem, então ele tinha esse poder para dominar as criaturas, enquanto ele não havia pecado. Depois que pecou, o que foi falado para Adão? Maldita é a terra por sua causa. Agora a terra ela vai produzir carros e abrolhos, ela vai produzir pragas, você vai plantar, vai vir erva daninha, a terra vai ser ruim, você vai ter que arar, você vai ter que adubar, não vai ser mais como era antes. Mas enquanto eles estavam obedecendo esse preceito, eles eram felizes e foram. Só que aí a nossa esperança é que veio Jesus, e a ideia de Jesus é trazer isso de volta. Então nós já experimentamos um pouco do que era aqui. Em que sentido? Nós conseguimos agradar a Deus, nós conseguimos nos alegrar em Deus. Isso, se não fosse Jesus, a gente não ia conseguir. Mas Jesus veio trazer, e vai ter um momento que Jesus vai trazer isso plenamente, que vai ser no céu. Aí lá vai ser uma volta completa à comunhão com Deus sem pecado. Alguma dúvida, alguma contribuição, mais alguma coisa que os irmãos gostariam de estar falando? Ou podemos já encerrar? Amém. Amém, irmãos. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Leiam o capítulo 5, que fala da providência de Deus. Então leiam esse capítulo, que é a forma como Deus administra a sua criação, como Deus cuida, governa. O governo de Deus é um capítulo que vai falar do governo de Deus. Então leia esse capítulo para a gente estar discutindo sobre ele. Sim, mas à noite nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Então, que os irmãos possam vir para participarmos da mesa do Senhor que o próprio Jesus instituiu. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nós agradecemos por este momento. Esteja nos abençoando, nos alegrando em Tua presença, falando em nossos corações, nos abençoando. Abençoa esse dia de domingo, o dia do Senhor, que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Abençoe o culto logo à noite, a palavra que será ministrada, a Santa Ceia do Senhor que será ministrada também. Que o Senhor nos ajude, perdoa os nossos pecados para participarmos da mesa do Senhor. Esteja nos abençoando a vida de cada um de nós, toda a igreja do Senhor, que o Senhor esteja abençoando, e é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos.